E aí galera, hoje nós vamos falar mais uma vez do anime Berserk. É o meu segundo vídeo falando sobre esse anime, mas quem não tiver visto, tem um vídeo antigo aí meu que eu fiz, mas não tinha uma qualidade tão boa. Na época eu não sabia editar, não sabia fazer quase nada, então eu resolvi repetir esse vídeo, só que melhor, mas dessa vez eu vou falar algo diferente desse daqui pra não ficar igual, tá? Por favor, deixa um like aí, me dá uma ajuda aí, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Berserk foi um dos animes favoritos que eu já vi, um dos mangás mais ou menos. Berserk teve um anime, mas eu assisti e era muito ruim. Não recomendo, é péssimo. Berserk teve uma adaptação ótima em mangá, mais ou menos. O mangá do Berserk é ótimo. Tipo assim, incrível a arte dele. Eu acho muito interessante, mas eu não vim falar sobre artes ou coisa de Berserk. Mas se quiser ver aí, mano, olha as artes aí do mangá ou veja uns canais explicando, porque a arte dele é muito detalhada e absurda, mano. É incrível, mas bora logo ao assunto. Eu já decidi falar quem é o verdadeiro monstro em Berserk. Em Berserk existem vários monstros diferentes. Prova disso é o próprio Void ou outras coisas, mas existem entidades, criaturas, mistérios e criaturas que a gente não sabe, mas são bem perigosas na realidade. Prova disso é o Skull Knight, que é uma criatura, apesar de ser uma criatura da escuridão, é uma criatura do bem. O Zod, que tem um senso de justiça meio honesto entre os apóstolos, é quase o melhor dos apóstolos, é incrível também. E também nós temos o Griffith, que é a representação do mal, porque eu nunca vi um personagem pra ter tanto raiva de mim eu na minha vida, mano. Porque o personagem que é vilão de verdade. Apesar que é um anime bem violento, então vamos falar um pouco para nós falarmos quem é o verdadeiro maior monstro de Berserk, mais ou menos. Nós vamos começar nisso falar sobre a infância do Gantz, mais ou menos. Quando o Gantz nasceu, ele não nasceu tipo normal igual a gente, ele nasceu numa árvore onde sua mãe foi enforcada. E sim, ele passa um bando mercenário e meio que uma mulher ouviu o choro dele e salvou ele, como se adotou ele como filho. Depois de um tempo, ela morreu de praga, mais ou menos. Depois, o pai dele vendeu ele por uma noite, que foi uma parte mais 18 que eu não vou nem tentar explicar isso. Depois, Gans mata o pai dele por causa daquilo, e depois se vinga, meio que é encontrado por lobos, e lá ele demonstra finalmente o que é ser um monstro Berserk: o ódio. Em Berserk, o ódio é tipo uma repressão dos apóstolos. Todos os apóstolos em Berserk têm meio que o ódio instalado neles. Eles nasceram do ódio. É impressionante, mas é tipo como se o ódio fosse um dos combustíveis para criar um apóstolo. E quanto mais ódio, mais um apóstolo será mais forte. Eu não sei isso ao todo, mas talvez possa ser uma dessas. O Gandis é a criatura que tem mais ódio em Berserk. Eu acredito nisso porque demonstrado da vida dele demonstra que ele odeia mais ou menos tudo. Como se o Gandis fosse a representação do ódio em Berserk, ou a representação do mal, mais ou menos. Não o mal, mas sim o ódio do mal, mais ou menos. Gandalf tem tanto ódio que no arco das Crianças Perdidas nasceu a Besta das Trevas, a criatura que é o interior do Gandalf. A besta não é uma criatura em si, é uma personificação do Gandalf, como todo o ódio do Gandalf da vida dele. E isso é muito ódio, mano, porque o Gandalf sofreu pra caramba na vida dele. Ô vida desgraçada. A prova disso que eu acho que porque o ódio é o que alimenta os apóstolos em Berserk é porque todos os apóstolos sentem medo do Gantz por causa do ódio dele. Não entendo isso, mas é uma das formas assim. Porque todo apóstolo, até Rosine demonstrou isso, porque quando viu o Gantz daquele jeito, quando a besta surgiu pela primeira vez, Rosine chega a tremer de medo. Então, é provado que a besta das trevas é uma representação do ódio. Quando o Gandalf vai para o arco lá onde ele enfrenta o Grão Belt, aquele dragão muito da hora, mano, eu gosto muito da aparência desse dragão. Ele meio que. A armadura meio que se funde a criatura interior dele, como se formando. E assim a besta das trevas se torna meio que um ser na armadura. É bizarro, mas fica muito absurdo. O Gud já era um monstro naturalmente, mas eu acredito que tenha deixado ele muito forte e assustador em Berserk seja a besta. A besta é o interior do mal, algo com uma ideia do ódio, mais ou menos. Então seria mais plausível que a besta alimente a armadura com ódio. E o Gudis é o sofrimento e a dor que alimenta essa armadura, dando ódio pra besta e pra armadura, como um ciclo infinito. É meio esquisito. Mas tem um preço, a armadura vai destruindo o corpo do Gudis, acabando com ele, e fica terrível, na moral. É aquela armadura sinistra. É muito louca.
Guts é teoricamente o maior monstro de Berserk, porque a maioria dos apóstolos eram são antigos humanos, seres que abandonaram a humanidade, mas Guts ainda é humano e isso é bizarro. Não é como o Zod, que não é mais humanos, os Kunai também não é mais humanos, nem o Fento é mais humano, então, tipo assim, nenhum deles é mais humano, mas o Guts é o único humano entre eles e é uma aberração. Até apóstolos comuns, como alguns apóstolos comuns, consideram o Gandhi mais monstruoso. O Gandhi tem capacidades físicas de batalha que apóstolos comuns, normais, assim, sem ser muito forte, são comparados a nada pra ele. Então, tipo assim, é bizarro nisso em pensar. Tem que contar que é uma força absurda do Gandhi também, que é bem anormal. O destino em Berserk é algo ligado a muita morte, se nós pensarmos bem. A força do destino tenta matar Guts ao longo da série e nós percebemos isso como se o destino quiser. O destino quer matar Guts ao certo porque o Guts pode causar pequenas mudanças, mas com o tempo essas pequenas mudanças podem se unir e causar uma grande mudança no mundo. E isso não é algo que o destino queira acontecer, é um plano que ele não deseja pro futuro do mundo. É meio bizarro, mas isso é verdade. O destino é muito ligado à mão de Deus em Berserk. Como um vive com o outro, eles vivem meio conectados. A mão de Deus e o destino são meio unidos em Berserk. É meio louco isso. A gente percebe que o destino odeia Guts por causa disso. Ele pode causar grandes mudanças no mundo. E mudanças é algo que o destino não quer no mundo. E então é bem possível que o Guts seja a única coisa que consegue parar a mão de Deus no mundo. Talvez o antigo portador da Berserk Arma, o nosso querido Knight. Na época era chamado de Regazri, mas é meio. Ele tentou mudar o mundo e ele mudou ao certo, matando alguns apóstolos, alguns antigos membros da Mão de Deus, para ser exato. Se caso o Guts fosse um apóstolo ou decidisse se tornar um apóstolo e usasse um berrelite, ele seria teoricamente o apóstolo mais forte da série, porque ele não era um. Ele, quando ele se transformasse, ele já teria superado a humanidade há muito tempo. Mano, compare o Guts a qualquer humano da série Berserk, que tu vai ver a monstruosidade que esse cara é, mano, é terrível. Prova disso é a própria Berserk Arma, a espada do Guts. É impressionante, aquela espada é enorme, grande pra caramba. Precisou de dois caras pra levar ela quando o Guts desmaiou, mano. Mano, aquilo ali não é humano não, aquela espada é enorme e assustadoramente pesada. Atualmente em Berserk, Guts agora não tem mais aquele sentimento. Ele encontrou um pouco a paz na ilha, resolveu alguns problemas com a casca, percebeu que até ele voltar, né? Grafite, bicho dos infernos, morre logo. Aí nós sabemos, ele sequestrou a casca nos episódios atuais. E o Guts tá meio na bad, mano. Tá difícil, mas só esperar mais um pouco e aquele monstro vai voltar, mano. Quando o Guts voltar agora, o Guts vai estar como? Tenho que matar grafite. Vai ser muito louco. Obrigado pelo vídeo, galera. E foi da hora esse vídeo.